todo momento. Tem que conhecer os preceitos, né, da lei que o Senhor tem trazido para eles. E nós não vamos, que estamos na graça agora, não vamos nos interessar em conhecer quem é esse Senhor, esse Todo-Poderoso, esse que aspergiu seu sangue por nós, sendo nós inimigos de Deus, nos fez amigos de Deus e nos gerou em Cristo para ser participantes, fazer parte dos primogênitos. A igreja agora tem duas vertentes para a igreja que está na graça, como tinha a nação de Israel, a maldição e a benção. Não, na igreja só tem a bênção. Nós somos os bem-aventurados. Bem-aventurado o varão cujo pecado nos são imputados. Agora nós somos esses. Ainda que nós pecamos, mas o nosso sumo sacerdote, ele, uma vez para sempre, entrou no lugar dos santos, aspergiu seu sangue, a cortina foi rasgada. Tudo se fez novo, né, irmãos? Então, agora nós temos que nos esmerar em conhecer quem é esse Deus, o Todo-Poderoso. Mas como é que nós vamos conhecer agora esse Deus Todo-Poderoso e saber o que Ele requer de nós, da sua igreja? Nós temos que conhecer a doutrina dos apóstolos. Conhecer versículos, ler versículos de João, na primeira epístola de João, na segunda epístola de João, um versículo aqui, um versículo lá, Deus é amor, não sei o quê. Deus não requer que nós façamos nada, Deus é amor. Eles estão colocando um amor aí, um amor generalizado, um amor que o mundo fala que é amor também, e vai para a apostasia, vai para todo tipo de coisa, menos procurar conhecer a verdade. Nós não devemos nos abster de conhecer a verdade. A igreja tem que conhecer a verdade. Tem que ter prazer na verdade do Senhor. Não é andar de qualquer jeito aí. A igreja então agora, porque nós estamos salvos, vamos andar de qualquer jeito? É isso? Não. Vamos ver aqui Hebreus 12. Hebreus 12 é um ensino muito grande para nós. A Epístola aos Hebreus é um ensino tremendo para nós. O que o apóstolo nós presumamos que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa Epístola aos Hebreus, né? Nós cremos que foi o apóstolo Paulo. Ele diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. À destra do trono de Deus. Esse é com crase. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistisse até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido. Agora eu faço uma pergunta. Como é que nós podemos receber uma correção do Senhor? Como é que o Senhor nos repreende? O Senhor nos repreende de que maneira?
nós vemos que muitas pessoas do sistema religioso aí, esses pastores, eles falam assim, na madrugada orando, o Senhor me falou isso, me falou aquilo, não sei o que, o anjo veio, não sei o que. Isso é tudo conversa de homens enganadores, né? De homens que não têm um pingo de temor ao Senhor, nem amor à sua graça, nada. Homens corruptos, reprobos quanto à fé. Homens que não creem em nada, tão somente aguardam encher os seus bolsos de coisas que são perecíveis, que é o dinheiro. Eles não têm esperança da vida eterna. Então o Senhor nos corrige, o Senhor nos coloca para andarmos segundo a sua vontade através da sua doutrina da graça. E se a pessoa não tem prazer em conhecer e andar segundo a sua doutrina, então esse não tem Espírito Santo, esse não é do Senhor, não ama Ele e não guarda seus mandamentos. Como é que o Senhor pode estar nele? Agora, o apóstolo Pedro escreveu várias cartas, várias epístolas. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios 2 cartas, aos Romanos, aos Hebreus, aos Gálatas, né? O apóstolo Tiago também escreveu. E somente o apóstolo Paulo aos Coríntios, que lá houve muito desencontro no entendimento que ele levou nas suas viagens missionárias, então ele se viu obrigado a escrever 2 cartas aos irmãos que estavam em Coríntios. Agora, se aquela exortação que ele trouxe, aquela repreensão da questão do entendimento quanto ele havia trazido para eles na sua estada naquele local, não serve para nós nos dias de hoje? Porque nós estamos falando de corpo. Os irmãos lá de Coríntios faz parte do corpo. Eles não existem mais, mas eles fazem parte do corpo, são o corpo de Cristo. São os primogênitos também. Ressuscitarão para a glória, né? Para a honra, não para a desonra, para a honra. E o apóstolo Paulo faz acepção de pessoas, se o Senhor não faz acepção de pessoas, que também, assim como o Senhor trouxe para nós que não éramos o seu povo, esse favor imerecido, não fez acepção de pessoas. Estendeu a sua graça para nós, os gentios, que não eram um povo escolhido. O apóstolo Paulo ia trazer uma doutrina para os coríntios que não servisse para as demais igrejas, para os demais membros do corpo que estivessem em outra localidade, é específico só para Coríntios. Nós temos que observar uma coisa muito interessante. Se nós não aceitarmos a doutrina do apóstolo aos coríntios, aos romanos, aos nossos irmãos hebreus, onde ele traz o ensino, mostrando a diferença do sacerdócio Levi e do sacerdócio de Melquisedeque. Então, nós temos que arrancar da Bíblia, depois de Atos, nós temos que arrancar tudo fora, para nós não serve nada. Porque lá na Escritura Sagrada nós observamos que não tem nenhuma carta aos irmãos de São Paulo, aos irmãos de Curitiba, aos irmãos de Manaus. Lá não tem carta nenhuma. Irmãos do Brasil não tem carta nenhuma lá. Os apóstolos escreveram. Então, se nós não queremos seguir o que o apóstolo trouxe da doutrina para a igreja, porque o apóstolo Paulo, dependendo do lugar onde os irmãos não entenderam, ele trouxe aquele ensino para que eles relembrassem. Para os demais que ele não escreveu a mesma coisa, porque não houve a necessidade, porque eles não estavam cometendo
não estavam no mesmo erro. Talvez tivessem outros erros, mas não naqueles que o apóstolo Paulo trouxe para os coríntios, principalmente para os romanos. Coisas que os romanos não estavam fazendo, os coríntios estavam fazendo de errado. Não tinha entendido, porque lá não tinha essa escritura que nós temos hoje, nós podemos esmiuçar ela, pegar, ler e esmiuçar. Né? Nós não... Hoje nós estamos tranquilos, graças ao Senhor, que permitiu que houvesse toda essa divergência no princípio da igreja, para que hoje nós tivéssemos como um fundamento da doutrina da graça, para que nós possamos andar segundo a vontade do Senhor. Por que nós temos que fazer isso aí, conhecer e andarmos? Para andarmos na obediência. Para ser filhos obedientes. Nós vemos aqui na busca aqui pela palavra obediência, nós vemos alguns tópicos aqui, e eu vou citar alguns. Aqui em 2 Coríntios 10, 6, diz assim: estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Então aqui, vamos abrir aqui Coríntios 2:10. Aqui diz assim: o apóstolo está trazendo aqui aos Coríntios assim. Eu vou ler aqui 2 Coríntios 10, até chegarmos nesse trecho que nós lemos aqui. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quanto presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Ele esteve lá em Coríntios, né? Rogo-vos, pois, que, quando estiverdes presente, não me vejo obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, que é a sua palavra, a sua verdade, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguém confia de si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que, assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque, ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quiser intimidar-vos por carta. Então o poder do Senhor é a palavra, né, irmãos? Nós temos, qual que é o poder do Senhor? É a palavra. E esse poder não é onde brilha Cristo. E nós temos que ter esse poder em nós, que é o conhecimento da palavra, para nós brilharmos, né? Para nós sermos luz do mundo e sal da terra. Nós temos que andar segundo a doutrina dos apóstolos. Tem uma passagem aqui que eu quero, é sobre deixa eu ver aqui.
Deixa eu ver essa passagem aqui. Tem aquela passagem que era o Lázaro e o rico. Morreu Lázaro e o rico. O Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para um lugar de tormento. E ao longe, vendo Lázaro no seio de Abraão, Lázaro pediu que: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta dos dedos e me molhe na língua para refrescar, né? E Abraão disse que Lázaro não podia ir para onde ele estava, nem ele poderia vir para onde estava Lázaro. Então ele pediu para que o pai Abraão permitisse que ele voltasse lá para sua família para falar para os seus irmãos, sua família, para que eles não viessem para lá, para que ensinasse eles naquela vida de avarento que ele tinha, né? E aí o Abraão falou que isso não podia ser feito, né? Que lá tinha a lei e os profetas. Isso porque estava dentro ainda da nação de Israel. E agora nós aqui na graça? Nós temos os mandamentos, né, do Senhor, a graça e os mandamentos do Senhor. Nós não estamos mais debaixo do jugo da lei. Aliás, nós, os gentios, nunca tivemos debaixo do jugo da lei. Nós temos sempre que lembrar disso aí. Nós, os gentios, vivíamos segundo a vontade, segundo as concupiscências da carne, né? Nós não tínhamos não passamos por essa situação da lei, né? Mas agora nós temos a doutrina dos apóstolos. Nós temos que conhecer e aceitá-la. Muitos irmãos não querem aceitar a doutrina dos apóstolos porque vai contra, às vezes a sua esposa também está participando com ele, e o ensino vai colocá-la, a sua mulher, em submissão. Porque a Bíblia diz que Deus não criou a mulher para o homem, mas não criou o homem para a mulher, mas a mulher para o homem. Nós vemos na Bíblia lá assim: e vendo que não era bom o homem estar só, né? Nós estamos vendo aqui em Gênesis. Todo mundo já conhece essa passagem? Gênesis 2, né? Gênesis 2. Deixa eu ver aqui onde está. Aqui, ó. E havendo, pois, o Senhor formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e trouxe Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então, quando o Senhor criou todas as coisas, deu tudo para o homem, tudo é nosso, né? E então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos seus ossos, carne. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à tua mulher, e serão ambos uma só carne. Aqui também nós vemos que o Senhor primeiro criou o homem, né, e não sabemos quanto tempo o homem ficou sem que tivesse mulher. Depois o Senhor, no seu tempo, ele criou a mulher.